Olá, bom dia a todas e todos. Este é o call de abertura. Hoje é sexta-feira, 14/7. Estamos começando o call de abertura, sextando. Hoje, o destaque, com certeza, são os balanços que vão sair. São os três primeiros balanços grandes, são os balanços de banco. Saíram balanços ontem, saíram ao longo da semana, mas de empresas menores. Esses balanços é, é, têm alguma importância, mas a importância é absolutamente marginal. Hoje vão ser divulgados os balanços do Citibank, Wells Fargo e do JP Morgan. Eles vão dar uma medida clara de como o segundo trimestre funcionou para as grandes instituições financeiras. Isso é fundamental. E nós vamos acompanhar juntos aqui. Tá? Todo o mercado está esperando por isso. Aqui no Brasil, em particular, o que teve de importante para a gente foi mais uma andada fortíssima do minério de ferro. Hoje ele subiu para $114 a tonelada. E para mim, em particular, está matando, né? Porque eu parti para a visão de que a China está com problemas sérios de crescimento e isso ensejou o fim da alocação de Vale na carteira recomendada. Eu deixei de fora pelo menos esse mês, na visão de que na visão de que o, o crescimento chinês ia embarcar numa taxa de crescimento de longo prazo menor do que 6%. Isso mudava o cenário para a gente em particular, né? Então a gente vai ver isso. O Artistas de Rua, ele já quer começar pelo fim. Artistas, calma, meu filho, calma. Ele está dizendo que já saiu, e tá, calma, está elétrico, calma. Hoje é sexta-feira, nós vamos chegar lá, nós vamos passar pela Ásia, pela Europa, depois nós vamos chegar nos Estados Unidos. O Artistas de Rua já quer abrir o mercado, já quer colocar alta e ir para a rua. Calma, meu filho, calma, take it easy. Ele já chega agitado, já chega suando. Ontem ele quis arrumar briga, dizendo que o Messi era melhor que o Pelé. Agora ele quer a farra. Pepa, vai ter forró esse fim de semana? Não, Daniel, forró não, vai ter chachado. É o que dizem. Hoje, esse final de semana a gente vai para Piranhas. É uma cidade à beira do São Francisco, a 4 horas aqui de Maceió. Hoje, vocês vão ver, eu vou lá na pousada de um querido parente da minha esposa, que fica ali em Japaratinga, que é ao lado de Maragogi. Nós vamos terminar, eu vou terminar o call que nós vamos fazer esse sacrifício, vão até lá. E, e depois nós vamos para Piranhas, que é uma cidade que fica na beira do São Francisco. E, e ali o São Francisco tem uma represa grande, a represa de Xingó, você tem os cânions do São Francisco, isso que é muito bonito. Põe umas fotos no Twitter, vou pôr com certeza, Twitter e no Instagram. Meu Instagram tá verificado agora, eu tive que mudar de nome, não é mais Pepa Silveira, agora Pedro, Paulo, tudo bem da Silveira, que tem que ser um nome igual o do RG. Mas o que interessa para a gente é o Instagram aderiu à assinatura da verificação, o Meta. Então ele está cobrando R$60, R$55 por mês. O Twitter é 60 pratas, o Instagram é 55 pratas. É uma receita adicional para a Meta, né? Então, eles estavam um tempão não verificando muita gente, não estavam verificando ninguém. Eu, particularmente, estava tentando verificar minha conta há um ano e pouquinho, nada.
E agora eles aceitaram a verificação, a minha conta está verificada. Isso mostra uma mudança de política do Instagram e com certeza reforça a, desculpem, a, a tendência de alta da empresa, né? Imagina a receita que ela não vai fazer. Vamos embora? Vamos partir pro, pro nosso turnaround pelo mundo. Vamos lá. Então, a gente tem na Ásia hoje nós não tivemos nenhum dado diferente. O Nikkei caiu 0,09, Hong Kong subiu 0,33, Xangai subiu 0,04, Singapura subiu 0,31, a Sydney subiu 0,53, a Bolsa da Austrália subiu 0,53 e o minério de ferro subiu para 114 dólares e 55 centavos, subiu 4,21. Então, Vale é outra que vai dar uma porrada forte, né? Ela veio, bateu naquele fundo, agora ela está subindo, deve buscar 70 e alguma coisa, né? Para quem está na carteira recomendada, infelizmente vai ficar fora dessa festa. Essa penada não vai ter. E volto a insistir, ainda confirmo a minha visão bastante cética em relação à China. Ontem eu estava lendo alguns artigos e no Financial Times e na Bloomberg, considerando as estratégias alternativas que o Xi Jinping pode adotar. Ele pode reverter parte, pelo menos, da estratégia política que ele adotou de apertar o cerco contra as empresas. Primeiro, as empresas estrangeiras, aquele conjunto de medidas nada razoáveis que eles colocaram contra o capital estrangeiro que vai para lá. Então, ele pode reverter isso e melhorar o fluxo de investimentos do exterior para lá. Ele pode também afrouxar os controles sobre o setor imobiliário, que eles apertaram por conta da especulação imobiliária, teve o período de alta final de preços dos imóveis. No ano passado, eles apertaram o sistema imobiliário quase colapsou na China. E agora, né, eles falam em afrouxar esse ambiente regulatório. É isso que ensejou muita esperança no mercado e fez o mercado dar essa recuperação lá na China. O minério de ferro voltou nesse auê. Eu não sei até que ponto essa política é capaz de reverter essa tendência, na minha opinião, estrutural de um crescimento menor da China. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Bom, na zona, na Ásia é esse o problema. Tá? Na Europa, o mercado, depois de uma semana forte também. Desculpa, na Ásia, lembrar que o Nikkei perdeu os 33 mil pontos, está 32.400. Para o Nikkei, em particular, foi uma semana de realização. Né? É a pergunta que pode aparecer é o Kiko. Né? O que eu tenho a ver com isso? Não, o Nikkei, eu acho que é uma bolsa que sinaliza bem um contraponto à bolsa americana. Foi a bolsa que ficou estagnada por muito tempo. Né? Se você pegar, ela não atinge esse patamar desde
os anos 80, foi um período, foi um banho de sangue para a bolsa japonesa e agora ela recupera na esteira desse momento global de revisão. Aí, danado não veio. De revisão vamos dizer assim, das tendências locais, né? Então, o Nikkei está lá, ele não atinge esse patamar desde... Fala, Jorge, tá bom, meu filho? Grande Jorge. Bom, semana que vem estamos em encontro. O Jorge, eu vou falar sobre isso. E a gente, então, tem um cenário para o Japão diferente agora. Ele está se beneficiando em parte da inflação global. Isso tem melhorado a perspectiva para o Japão. E, por fim, essa semana em particular, vira uma realização. Nada de muito espetacular. Na Europa, Londres sobe 0,20, DAX de Frankfurt cai 0,17, Paris sobe 0,33, Milão 0,0 e BEC de Madrid 0,0. Na Europa também nós tivemos uma semana forte, né? O mercado lá teve uma recuperação, o setor de luxo subiu bem, hoje está subindo de novo em Paris. A gente deve ter um dia, vamos dizer assim, sem viés. E por fim, nos Estados Unidos, vamos lá, o dólar hoje, ele está no 0 a 0, mas ele está 99,86 abaixo do 100. Isso é importante, faz tempo que ele não bate esse nível desde o ano passado. E essa desvalorização do dólar impulsionou as commodities. As commodities, em geral, subiram. As taxas de juros estão em queda, estão em 3,785. Em relação a ontem, isso é praticamente 0 a 0, mas elas se consolidaram abaixo de 4, abaixo de 3,80, inclusive. É um patamar bom. Na Europa, elas ficaram estabilizadas. A taxa de juros dos títulos da Inglaterra continuam com o yield em queda, mais 4 pontinhos hoje a 4,39. É bom porque isso tira a pressão do setor de fundos de previdência da Inglaterra, que são posicionados nesses títulos e estavam apanhando demais. Eu vi uma matéria na Bloomberg ontem, na qual o Adam Posen, que é um economista que está hoje no Peter Institute, que é o Instituto de Washington, importante, e ele foi membro da diretoria do Banco da Inglaterra, e ele estava defendendo que o Banco da Inglaterra levasse a taxa de juros para 7%. Não é que ele levasse, ele acredita que o Banco da Inglaterra vai ter que levar a taxa de juros para 7%. É interessante isso, porque isso vai forçar a economia da Inglaterra a desacelerar mais ainda. Isso vai valorizar a libra esterlina, portanto, vai trazer uma pressão sobre o setor externo da Inglaterra. Agora, para achar aqui. Ele acha que vai ter que levar para 7%, isso vai trazer a valorização da libra esterlina, vai trazer uma desaceleração adicional para a economia britânica e pode trazer mais problemas para o setor de financiamento imobiliário.
porque isso vai fazer com que os juros da Treasury inglesa subam e vai trazer pressão de novo sobre os fundos de pensão, sobre quem tem financiamento imobiliário, vai ser um risco. E ele está bastante atento a isso. Ele é um cara que conhece profundamente a economia inglesa e a política monetária de lá. E diga-se de passagem, a Inglaterra fez uma estupidez sem tamanho ao sair da União Europeia. Atirou no próprio pé em nome de uma viagem ideológica sem tamanho. Estão pagando o preço, estão com a inflação mais alta da Europa, estão com a vida toda complicada, perderam os privilégios de participarem lá e não tiveram os benefícios que imaginavam que fossem ter. Aliás, o grupo político que comandou essa idiotice se estrepou todo por uma incompetência fenomenal e tinha tudo para dar errado, porque o cara é o perfeito idiota, o grupo dele é um bando de doidivanos. Está aí o resultado. Hoje é quem tem a maior taxa de juros da Europa. Estão com a taxa de juros maior que a da Itália, que é o país que tem a maior dívida na zona do euro. Estão com 4,383 de dívida. A Itália está com 4,144, o que é uma derrota sem tamanho para eles, porque a Inglaterra sempre teve uma taxa de juros das suas treasuries abaixo da França. Isso desde o século XVIII, né? Que foi quando a coroa, 18 ou 17? 18. Desde que foi quando a coroa francesa resolveu tapear os seus credores, primeiro adicionando metais que não ouro à moeda e depois não pagando a sua dívida. E a coroa inglesa adotou uma prática constitucional de proibir os governantes de darem default na dívida. Com isso, o prêmio de risco dos títulos do Tesouro sempre foi mais baixo que o prêmio de risco da França. Impressionante o que essa turma do Brexit conseguiu fazer. É impressionante a lambança que fizeram. Deixa eu pegar aqui. França hoje está com um yield de 3%. A Inglaterra com um yield de, já até esqueci, 4,381. A Inglaterra, ela tem um prêmio de risco de 138 basis points sobre a França. Inacreditável. O Ricardo. O Brexit fortaleceu a Libra e hoje a taxa de juros fortalece mais ainda. Não dá para os ingleses tirarem nenhum proveito com a moeda forte? Não dá, o Ricardo. Primeiro porque moeda forte demais, no caso da Inglaterra, torna os produtos importados mais atraentes e torna os produtos exportados menos atraentes. Então, eles perdem balanço de pagamentos. A segunda coisa é só olhar a inflação na Inglaterra e olhar a inflação no resto da Europa. A inflação na Europa está mais baixa que a da Inglaterra. Taxa de crescimento na Europa está mais alta que a taxa de crescimento na Inglaterra. Taxa de desemprego na Inglaterra está muito mais alta que a taxa de desemprego na
na zona do euro. Então, não teve vantagem, é disso que eu estou falando, entende? Poderiam copiar essa ideia e colocar no Brasil, para nunca dar calote dos credores internacionais. Pois é, a lei de responsabilidade fiscal, né, prevê isso. Tá? Então, bora lá, seguimos adiante. Então, taxas de juros vão muito bem comportadas nos Estados Unidos, os futuros nos Estados Unidos agora estão no 0 a 0 e o Dow Jones está com 0,42. Vamos ver o que veio de resultado lá nos Estados Unidos. Né? Ó, JP Morgan e Wells Fargo estão subindo 3% no pré-mercado depois do resultado. E eu vou falar, isso é um enorme alívio. Por quê? Porque havia receio de que os bancos ainda viessem com resultados ruins, mas isso vai mostrando que os bancões, pelo menos, estão numa situação muito confortável. Depois da crise financeira iniciada no primeiro trimestre, que levou o Silicon Valley Bank para o colapso, isso produziu um ganho adicional para os bancões. Por quê? Porque as pessoas deixaram de depositar nos bancos menores para depositar nos bancos maiores. Então, é como se tivesse uma crise financeira aqui e os banquinhos brasileiros, que são poucos hoje, se é que existem, tem poucos, são pouquíssimos, perdessem depósito e o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa ganhassem. Né? E foi o que aconteceu lá. Então, vamos olhar os resultados que saíram agora. Ó, JP Morgan, a expectativa de resultado era de 3 dólares e 96 cents para o estúdio 11 está perguntando, posso operar swing trade de ações com alavancagem na nova futura? Meu caro amigo Estúdio 111, eu vou responder, não pode. Né? Você só pode operar alavancado na nova futura em qualquer corretora, inclusive na ativa, se você estiver fazendo day trade. Então a resposta é não. A outra coisa que eu te observar é que eu saí da nova futura. Está fazendo quase 2 meses já. Olha, está fazendo 2 meses. Então eu vou falar, olha, se você quiser operar sem alavancagem swing trade, vai operar na ativa. Tá bom? Aliás, eu vou dizer mais uma vez para vocês, abrirem suas contas na ativa. Abrir a conta é ridiculamente fácil. O sistema de cadastro de lá é ridículo, é facinho. A corretagem é zero. O stop é zero. O profit chart é zero. Você tem atendimento personalizado. O que você está esperando? Abre a conta lá. Na hora que você for abrir a conta, você pode usar o link que está no meu Instagram ou o link que está na descrição do vídeo no YouTube. Na hora que você utilizar esse link, você vai cair num grupo de clientes da corretora que foram indicados por mim. Qual é a vantagem desse grupo? Teoricamente, nenhuma. Primeiro, vocês me ajudam, porque eu vou estar dizendo para ti, ó, eu sou capaz de trazer algum resultado para vocês, vocês vão ficar felizes, satisfeitos, vão me tratar bem. E a outra coisa é que vocês vão ficar ligados direto com a mesa de atendimento da Ativa, que vai dar um atendimento personalizado para vocês. Então, sem medo de ser feliz, eu chamo vocês para abrirem a conta na Ativa. Agora, pega o link que está aí na bio do Instagram ou na descrição do vídeo do YouTube. Artistas de rua, você que voltou, que apareceu de novo, está desaparecido, faz favor de abrir
a sua conta lá. Giovanni, advogado também, Ricardo. Só de Ricardo tem 57 nesse grupo de manhã. Pode abrir a conta lá. O Malcolm, Marcos Cunha, Everton, Bocage. Podem abrir a conta lá, não tem nem conversa. Vamos lá. Então, o JP Morgan veio com resultado superior. Não, que preguiça. 3,96 para 4,37 delta. 10% acima do esperado. O papel está subindo 3%. A United Health, que é quem comprou a Mil aqui no Brasil, é uma das maiores do mundo, é a maior do mundo, né? Tem uma capitalização de mercado de 416 bilhões de dólares. Aliás, o JP Morgan tem uma capitalização de mercado de 435 bilhões de dólares. Puta que... A United Health, então, ela veio com 6,14 de resultado, quando o esperado era 6,6. O Wells Fargo veio com 1,18, o esperado era 1,18. Então, 1,18 para 1,25 delta. 6% melhor do que esperado. A surpresa foi essa. O Wells Fargo também está subindo. BlackRock, que é a maior asset do mundo, a expectativa era de 8,43, veio em 9,28, porrada. 10% de surpresa. O Citi ainda não soltou o resultado. State Street veio dentro do esperado, 2,11 veio 2,17, e ao longo do dia a gente vai ter... Não, só o Citi que vai sair depois. Vamos pegar aqui como é que está o Wells Fargo. Wells Fargo and Company está operando em alta de 3,13. E GPM operando em alta de 3,12. Então, mostra que os bancões se deram muito bem no segundo trimestre por conta da realocação de depósitos para eles e por conta do comportamento melhor da economia em relação ao esperado. Isso deve dar um tom positivo ao mercado hoje. Tá? No Brasil, a Vale deve ter mais uma performance positiva. Vamos pegar como é que está a Vale lá fora, o ADR de Vale. Está com 0,91 de alta. Aliás, deixa eu anotar isso. Então, deixa eu só anotar, tá, gente? Para mim é importante. Depois eu já... Pumba. Então, Vale 0,91. Tem PBR. Vamos botar PBR. PBR. PBR 0 a 0, 0,07 de alta. E o EWZ, que é sempre um mistério, porque ninguém opera muito essa porcaria. Eu digo essa porcaria porque sempre que a gente vai pegar preço eu fico em dúvida se teve negócio ou não.
0,92, o EWZ, né? O minério de ferro, que é importante para o Brasil, então, vamos só lembrar, subiu 4,14, só repassando, né? 4,21, aliás. Subiu para 114,55. E o petróleo, que nós não vimos, vamos ver agora. E o petróleo subindo. Se bem que a moeda está estável hoje, o petróleo não precisa necessariamente ter subido. Está 81 dólares e 39 centavos, que dá mais 0,04 em relação a ontem, que é o Brent. Ontem eu fiz uma postagem no Twitter e no Instagram mostrando a cotação do Brent em reais e mostrei que a compensação que a queda do dólar teve sobre a alta do petróleo foi parcial. A alta do petróleo em relação ao fundo de 20 dias atrás, 14 pregões atrás, foi de 14%, é uma alta de 14%. Em compensação, o dólar se desvalorizou 6% em relação ao real, a valorização líquida dá aí 9% de alta. Mas não pressiona ainda os preços dos combustíveis no Brasil, né? O viés é claramente positivo para o mercado hoje, se bem que é sexta-feira, e o mercado veio de uma alta importante, né? Lá fora a gente está com uma alta legal, o S&P 500 está realmente porrando, né? Ele superou as expectativas dos mais otimistas, né? Ele não apenas saiu da confusão que ele estava, como pode buscar a máxima. Está em 4.510 e a máxima histórica dele é 4.800. No mercado que dizia que ele podia ir a 3.800. Eu, inclusive, dizia. Ninguém acreditando muito na capacidade do mercado de puxar o índice para cima. Vamos lembrar apenas, para o bem e para o mal, que o responsável por essa alta meteórica é o grupo de Big Techs. Então, só as megatechs agora, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla, Google, blá, 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 só essas aí contribuem com 5 trilhões de dólares para essa alta. Tirando artistas de rua, a maior parte dos grandes analistas não acreditava muito nessa história. Tá aqui, o artistas de rua falou que ele me deu o call de compra 96 e falou que ia 120. Foi lá, aproveitei. A sua participação aqui é sempre bem-vinda, artistas, e eu sempre aproveito os seus toques para seguir junto. Nem que seja para fazer o contrário. Mas nesse caso, eventualmente eu estava acreditando na bolsa. Então, gente, eu acho que para o exterior o viés hoje é positivo, mas vamos lembrar, hoje é sexta-feira, numa semana de alta, o mercado já embarcou aí hoje numa alta e tanto, e está fazendo uma alta hoje, nessa semana, de quase 3%. O Ibovespa, ele está fazendo uma semana lateralizada, está no 0 a 0. Mas vamos lá, está vindo de uma alta gigante. E a gente está num cenário realmente, aqui no Brasil, positivo, né? Pode haver alguma dúvida disso ou daquilo, mas o cenário em geral é positivo. Como o Artistas falou, lá no 120 mil você tem uma mega resistência, como em Vale você tinha um suporte enorme, com 66 dólares.
E são pontos que o mercado fica atento, não tenha dúvida nenhuma, né? Ficar muito, muito atento. A Vale, em particular, tem um gap no 75. Se o mercado na China continuar assim, se iludindo com essa novela de que o governo chinês vai conseguir produzir alguma novidade, esse gap pode ser fechado. Mas, mais uma vez, o fundamento não indicaria isso. Sinceramente, acho que Vale não tem fundamento para buscar esse patamar. O resultado de Vale vai sair só no mês que vem, ou no final do mês agora. Deixa eu pegar aqui. A Vale ficou devendo resultado para a gente, ela teve uma mudança significativa nos custos de produção dela, a margem de EBITDA dela caiu pacas. Então a gente vai ver o resultado dela no dia 28, a última sexta-feira do mês, que é 2 semanas. E a gente vai ter uma confirmação ou não dessa performance que ela precisaria mostrar para que o papel mudasse a rota, né? Eu, particularmente, estou muito apreensivo em relação a esse resultado. Mas estou cético em relação à Vale. Eu vou ser muito franco, eu estou cético. E as construtoras, Pepa, estão voando feito um Bitcoin. Então porque elas estavam muito, muito desvalorizadas. Foi um setor que apanhou demais com juros altos e agora precisa ventilar um pouco. A taxa de juro caiu e a taxa de juro caindo coloca esse setor em evidência. Na carteira eu pus JHSF, que é uma empresa do setor que tem um mix muito bom. Ela, esse mês, está dando uma realizada, porque ela já subiu forte no ano, mas é uma empresa muito, muito, muito boa. Você tem no setor Cirela, você tem no setor Exetec, que são empresas extremamente capacitadas, muito bem geridas e que devem se beneficiar bem nessa virada do mercado. No varejo, a gente tem na carteira Lojas Renner. As outras empresas do setor têm muito, 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 muito desafio. Em particular, a Magazine Luiza, né? Está numa situação intermediária, ela tem uma ótima participação de mercado. Eu conversando com um cliente meu, que conhece muito, minha cara, muito obrigado. Brigadíssimo. É uma pessoa que conhece muito de varejo, né, industrial e é fornecedor das cadeias. Ele estava extremamente otimista com o Magazine e extremamente cético em relação à Via. A Via tem um problema sério com a dívida dela, é uma dívida gigante. Ela está numa enorme briga societária, o principal sócio está sendo processado por dos outros sócios, e no meio de uma dívida desse tamanho, com o setor que está apanhando, a coisa não está boa, né? Ela perde receita, perde caixa, aumenta a dívida. Não caminha bem essa história. Ela tem fraqueza, e na fraqueza a Magazine Luiza pode ganhar participação. Gostei muito dessa visão que esse cliente amigo me deu. Gostei muito, achei uma visão esclarecedora. Porque a Magazine, ela briga com a Via Varejo, com a Via, em termos de disputa
das lojas, né? As outras não têm lojas, então aí ela pode ter problemas. Aprender, a questão é essa, né? E a MRV Tenda? Eu acho que ainda tem um caminho para seguir. O mercado está se antecipando bastante, as empresas estão subindo bem, né? Vamos colocar aqui MRV. Da MRV, eu vou ser muito franco com vocês, eu tenho um problema sério com ela, é de governança. Eu acho que a governança da empresa é muito ruim. Não gosto nada da governança da empresa, é opaca. E ela vem aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas de alta. Ela subiu de 6 para 13, subiu 100% praticamente. Não, dá 100%. 125%. Agora, vai lá olhar o resultado dela, por favor. Vai lá. A gente pode até fazer isso, né? A gente pode tentar ver o resultado dela. Hoje, ó, eu estou devendo Sanepar, estou devendo. Quem mais que eu estou devendo? Espera aí. Quando a gente deve muito, cai nessas, tá vendo? É que ontem realmente eu me meti numa encrenca com a internet aqui. A internet aqui ontem estava muito, muito, muito arrebentada. Pelo amor de Deus. Eu estou devendo Sanepar e mais uma. Mas eu posso ver hoje MRV e a Tenda. Vamos ver. Mas o governo agora vai entrar com programas, Minha Casa Minha Vida, vai turbinar. É sempre essa história. O Lula ganhou as eleições, o pessoal foi lá e raspou a MRV. Raspou Tenda. Agora vai, agora vai, agora vai. Tá bom, pode ser que vá. Mas, mais uma vez, gente, aqui o meu papel sempre vai ser olhar as empresas por dentro, né? Ainda que existam razões para você taticamente operar um papel ou outro, aqui o meu papel tem que ser esse de chato. Olha, é melhor você ter um ganho menor sabendo o que você está fazendo, né? Os fundamentos dessas empresas, a história delas, diz que você tem que ser um pouco mais cauteloso do que a média. Então vamos repassar tudo. Viés do dia é positivo, não tenha dúvida nenhuma, mas estamos falando de uma sexta-feira que é de uma semana de alta, já vem com o volume caindo. Vamos ver como é que o mercado reage a tudo isso. A minha opinião, sinceramente, é de um dia de alta. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou dar uma andada agora, aproveitar o sol. E à noite nós nos falamos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre um prazer. E vou fazer os tradicionais pedidos. Vou pedir que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês divulguem o canal e ajudem o canal a ter mais inscritos. Isso aqui é importante. Olha só, São Paulo Futebol Clube 4. São Paulo ganhou ontem, né? Pepa, como é que você vê o índice Small Caps? Eu aloquei o índice Small Caps na carteira recomendada de julho. Por quê? Porque tem um problema. Você utilizar Small Caps tem um problema. As Small Caps, elas
elas ficam sujeitas aos fluxos dos investidores, elas têm pouca liquidez. Então, quando um fundo quer comprar, o papel sobe 10%. Quando o fundo quer vender, o papel cai 30%. Pode olhar. Então, você operar small cap, você se expõe ao risco de liquidez do papel. O papel fica mais volátil. Quando você opera o small caps, o small 11, por exemplo, você não sofre esse risco, porque ele é uma cesta de ações small caps e, portanto, o risco idiosincrático que a gente chama, que é o risco de uma ação em particular, fica mitigado. Então é bom por isso. É legal. JJ dizendo que hoje é dia de porcos tristes. JJ, para que a coisa está complicada. Vamos lá. Então, gente, uma excelente sexta-feira e até o call de fechamento hoje às 18. Até lá.